Então, continuando a nossa percepção com relação ao efeito de modalidade, a gente vai, por exemplo, olhar agora a questão de como que se produz uma língua oral, né? E como se produz uma língua gestual. Deixa eu olhar um pouquinho para esses aparelhos, né? De produção e de recepção. Então percebam que a produção da língua, de uma língua, né, de uma modalidade vocal auditiva ou oral auditiva, vocês vão ouvir também esse termo, realiza-se através de um conjunto de órgãos que compõem o aparelho fonador, né, esse nosso órgão aqui, que vai permitir com que eu articule os sons e eu possa produzir esses sons, né, por meio do meu aparelho fonador, de todo esse aparato que vai estar, desse aparelho que vai estar aqui me permitindo articular. Então, na produção da fala vocal auditiva, temos a ação ativa ou não de diferentes partes, basicamente as internas ao corpo, tais como os pulmões, os brônquios, a traqueia, diafragma, a laringe, onde se localizam as pregas vocais. Eu não coloquei aqui a foto das pregas vocais, mas as pregas vocais, elas são partes internas que elas possuem uma fechadura e uma abertura, na verdade. Elas parecem, eu não consigo nem mostrar para vocês aqui, mas depois vocês podem colocar, por exemplo, no Google e pesquisar, né, as pregas vocais. Vocês vão ver que essas pregas vocais, elas permitem com que os sons passem e eles vibrem, fazendo com que a gente produza esses sons. E aí a gente vai ter a faringe, a própria língua, palatos, fossas nasais, os dentes e os lábios. Então percebam que para a produção de uma fala vocal auditiva eu preciso de todo um equipamento fonológico para poder realizar esses sons. Então, a articulação das línguas vocais auditivas, por se realizar de maneira interna ao corpo, é quase totalmente invisível. A gente não vê esses órgãos aqui. O que a gente consegue ver externos, né? A gente percebe externos somente a parte dos lábios, né, os dentes e a língua, dependendo do que a gente vai estar articulando, né, dependendo de alguns sons, a gente consegue perceber o movimento da língua, a gente consegue mostrar um pouco os dentes e os lábios que são externos, né, totalmente externos. Então percebam que na língua vocal auditiva, o nosso aparelho de produção, ele é quase 100% interno. Toda essa articulação aqui, ela é interna, a gente não tem acesso ao olho, né? E isso vai fazer com que esse órgão pareça para a gente de uma maneira mais invisível. Eu não sei se eu coloquei aqui a parte da audição, coloquei a parte da produção do som, mas a parte da percepção do som, ela também é toda interna, né, praticamente. O que a gente vai ter externa? A gente vai ter externa a parte da orelha, né, que a gente vai ter a parte média, a parte maior e a parte interna, que é quando a gente já vai entrar naquelas unidades menores, né, da parte do ouvido, e eu não coloquei aqui, mas vocês podem olhar depois, se tiverem curiosidade, olhar como que é um ouvido internamente, né? E aí a gente pensando aqui na língua e na modalidade, a gente tem em contraponto as línguas de sinais, né, que elas vão se realizar de uma maneira muito diferente das línguas orais, que é justamente o fato delas serem externas ao corpo, por meio, por exemplo, do movimento no espaço. Então aqui a gente tem uma imagem que é da Ferreira Brito, dos primeiros estudos linguísticos que a Ferreira Brito fez aqui no Brasil, que é a demonstração dos parâmetros, né, dos 3 parâmetros principais de uma língua de sinais. Então ela faz aqui pontos de articulação, o movimento e a configuração. O que nós estamos vendo aqui é o sinal de certo. Então percebam que o sinal certo, ele vai ter um movimento que ele vai ser de cima para baixo, né? Um ponto de articulação, ele vai ser realizado num espaço neutro frente ao corpo, e ele vai ter uma configuração de mão, que é em formato da letra F. Né? A mão vai estar no formato de F. A letra F é essa aqui, no alfabeto manual, mas
na configuração de mão, né, por ele ser realizado dessa forma, ele apresenta essa configuração aqui e a gente considera como uma das formas que se apresentam próximo da letra F. Por isso que ele é considerado como uma configuração de mão na letra F. Então, esse sinal, né, ele envolve a articulação de diferentes partes do corpo, as quais constituem a língua basicamente, a cabeça, o tronco e os braços, né? Então, é isso que a gente vai geralmente utilizar na construção de uma língua, na língua de sinais. Nesse sentido, temos a combinação de diversos movimentos corporais, nos quais envolvem, por exemplo, as expressões faciais, que são as marcas por ações dos olhos, o movimento da sobrancelha, o movimento da boca, os movimentos dos braços, com destaque para as formas e movimento das mãos, os pulsos, os dedos, que a gente vai chamar de subunidades, né, dentro dos parâmetros, né? Então, vamos ter 5 grandes parâmetros dentro das línguas sinais, e aí a gente vai ter subunidade desses parâmetros, que a gente não vai tratar disso aqui agora, porque realmente não é o foco da nossa disciplina. E aí a gente vai ter também movimento de tronco e de cabeça, dentre outros, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês pensarem um pouco o quanto que é distinto quando se tem uma língua de sinais e quando nós temos uma língua oral auditiva. Então a gente vai ter produção muito diferente, percepção também muito diferente, né, para essas línguas. E aí aqui o professor Carlos, ele traz, né, um quadro, eu não trouxe todo, tá, é só um recorte, depois vocês podem dar uma lida nesse artigo do professor Carlos, a referência está no final do slide. Então ele faz uma comparação entre o que nós vamos perceber nas línguas orais e o que nós vamos perceber nas línguas de sinais. Então percebam que na produção das línguas orais, a nossa produção vai ser interna ao corpo. Na produção das línguas de sinais, a produção ela vai ser externa ao corpo. Vejam que é bem distinto. Aí nas línguas orais, há articuladores bem menores que os das línguas de sinais, né? Nós olhamos o aparelho fonador, e nós vamos ter nas línguas de sinais os articuladores muito maiores que os das línguas de sinais. A gente vai ter os braços, os dedos, a cabeça, o tronco. Articulação praticamente invisível, porque a gente vai ter algumas partes externas, como a língua, né, que você vai conseguir ver externamente, os lábios, os dentes. A articulação visível do corpo, né, vai estar ali presente na hora da produção dessa língua, né, de sinais. Nós vamos ter vinculado diretamente a respiração, no caso das línguas orais, e no caso das línguas de sinais nós vamos ter não vinculadas, né, ou pouco vinculadas à respiração. Aí a gente vai ter nas línguas orais braços e mãos disponíveis durante a produção de língua, né? Não vamos nos concentrar, a gente vai usar um gesto, né? Um apontamento, alguma coisa, mas não é a base da produção. Diferente das línguas de sinais, que o trato vocal ele vai estar disponível durante a produção da língua, né? Enquanto que nós vamos depender dos braços das mãos para produzir também línguas de sinais. E aí a gente vai ter nas línguas orais a consolidação de sinais acústicos e a gente vai ter a consolidação nas línguas de sinais, os sinais gestuais. Percebam que é muito claro a distinção entre uma língua oral e uma língua de sinais. Os articuladores de produção de uma língua de sinais e uma língua oral, elas são muito distintas. Então a gente precisa conhecer isso e entender que essas modalidades, né, elas são feitas de formas distintas. E esses estudos são bem recentes, né, quando a gente pensa nas línguas de sinais e nas línguas orais. Bom, e aí o Rodrigues também traz pra gente que a linguagem, enquanto capacidade humana, ela manifesta-se por meio da língua de duas formas, né? A modalidade vocal auditiva e a modalidade gestual visual. A gente vai ter vários pesquisadores tratando disso. Ao contrário do que se já acreditou e defendeu, os sons não são elementos cruciais para o desenvolvimento da língua, desenvolvimento da linguagem ou para a língua. A gente já viu isso também com os bebês surdos, né? Dito de outra forma, a linguagem não está restrita à modalidade vocal auditiva, muito pelo contrário, né, como se pensou antigamente. Existem pelo menos duas modalidades de língua, a modalidade vocal auditiva das línguas orais e a modalidade gestual das línguas de sinais. Né? Que interessante, isso é muito importante a gente entender.